Mensagem que salva. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite, meus queridos irmãos, algo muito simples e uma história muito conhecida nossa. Eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha ouvido, pelo menos uma vez, a história de Davi e Golias. Acho que todos nós conhecemos, né? Só que ao mesmo tempo que é uma mensagem que eu já antecipo, é muito singela e num texto muito conhecido, eu sempre fico muito impressionado, não sei como eu ainda me surpreendo, porque já aconteceu muitas outras vezes no meu ministério, mas de como Deus vai canalizando tudo, como dizendo assim, é isso mesmo que você tem que pregar. Porque, sem combinarmos nada, desde o início do culto, as músicas que nós cantamos até aqui, a leitura que o pastor Gésio conduziu, tudo canalizando naquilo que eu quero agora expor para vocês. Chegou uma hora ali que deu uma olhadinha para minha esposa e deu uma risadinha. Falei, olha, Deus conduzindo outra vez, dizendo, vai meu filho, que é por aí mesmo, é essa mensagem mesmo. Queria convidar você então para abrir sua Bíblia, por gentileza, lá no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 17. É onde nós vamos encontrar essa história conhecida nossa. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 17, e é um trecho um pouquinho longo, eu peço aí a sua paciência e a sua concentração, mas nós vamos ler desde o versículo 31 em diante, até o 51, pelo menos, para que nós entendamos bem aquilo que eu quero aqui relembrar junto com os irmãos, para aprendermos juntos. Como eu disse, é um texto um pouquinho longo, e mais longo seria se eu não fizesse um resumo do que vem um pouco antes, apenas para refrescar aqui a nossa memória. O que é que nós temos aqui? Nós temos um momento de confronto de dois inimigos que volta e meia estavam pelejando entre si, que eram os filisteus, um daqueles povos que habitavam ali em Canaã, naquilo que hoje é a Palestina, e você tinha do outro lado os israelitas. E você deve estar lembrado que várias vezes nós encontramos esses dois povos em conflito. E é precisamente isso que nós temos quando nós voltamos no início desse capítulo 17. Você encontra um desses embates, onde diz aqui o texto, começando no versículo 1 do capítulo 17, os dois se acampam cada um em um morro. Os filisteus se acampam ali próximo de Socó, e não se confundam, não é no Ceará. Eu sei que parece o nome do estado do Ceará, mas não é. E os israelitas se acampam próximo do vale de Elá. E para que eles não lutassem entre si, a proposta que vem da parte dos filisteus era algo bastante comum naquela época, que é o seguinte, ao invés de lutarmos todos nós uns contra os outros, vamos fazer o seguinte, cada um aí escolhe um homem forte, valente, um luta com o outro. E aquele que vencer, aquele que triunfar, quem perdeu vai servir o vencedor. Com um detalhe, por que eles fazem essa proposta? Você está lembrado e já sabe o final da novela. É porque eles tinham ali no meio deles um homem poderoso, um gigante, e quando a Bíblia menciona o gigante, tire do imaginário aquelas figurinhas de Joãozinho, pé de feijão, está falando de algo bastante plausível. A estatura dele era de mais ou menos 3 metros de altura. Você vai encontrar isso no livro Guinness de Records. Se você abrir no livro Guinness, vai encontrar gente, nesse caso, por anomalias genéticas. E aqui no caso do texto, parece-me que tinha a ver alguma coisa relacionada com os anaquins, com os nefilins, mas isso é história para outro dia. O fato é que ele era gigante. E esse gigante é quem lança o desafio ao povo de Israel. Escolhe um homem de vocês. Você tem aqui nos versículos subsequentes do capítulo 17, começando pelo versículo 5, a descrição de todo o aparato militar daquele gigante. Não bastasse ele ser bastante grande, forte, ele usa um aparato de guerra bastante impressionante, até pesado de carregar para um homem comum. E ele lança esse desafio bastante atrevido a Israel. E não nos esqueçamos, ou se você não sabe disso, quando os povos guerreavam entre si, eles não estavam apenas guerreando como povos, mas era um embate dos seus deuses. Porque o povo estava identificado com o Deus a quem adorava, e de tal forma
que quando alguém vencia, significava que o Deus dele era mais poderoso que o Deus do outro. Essa era a ideia das guerras, não apenas embates entre si, mas também um embate entre deuses. E diz o texto que os irmãos de Davi, 3 irmãos dele, estão no meio do exército de Israel. Davi não foi, era apenas um pastor franzino de ovelhas, ele fica cuidando das suas ovelhas. E durante 40 dias, todo santo dia, aquele gigante pela manhã e no final da tarde, caminhava um determinado trecho do vale e lançava o desafio e zombava. Não se esqueçam, ele não está zombando só de Israel. Ele está zombando do Deus de Israel. Ele está dizendo, o nosso Deus é muito mais poderoso que o Deus de vocês. Ele está autoconfiante e, ao mesmo tempo, confiado nos seus deuses. E por isso ele desafia todos os dias. E, tentando aqui encurtar um pouco, resumir um pouco mais ainda a história, como eu disse, Davi não vai para o embate, mas o seu pai o manda para levar comida para os seus irmãos e aproveita para dar uma olhadinha, ver como é que os seus irmãos estão. E lá vai Davi levando comida para os seus irmãos. Tem uma teoria, tem muito mineiro aqui na igreja, né? Tem uma teoria de que a família de Davi era mineira. Eu não sei se é verdade ou não. Porque além de levar comida para os seus irmãos, ele leva 10 queijos para o comandante. É a ordem do pai dele, né? Você vai e leva essa comida aqui para os seus irmãos, e você leva o queijo aí para o comandante, versículo 18 do capítulo 17, se você tem alguma curiosidade. Quando chega ali, Davi está chegando no acampamento de Israel, é justamente a hora que o gigante está saindo e desafiando. E vou dizer mais uma vez, desafiando Israel e ao Deus de Israel. E Davi fica profundamente indignado com aquilo. Aqueles homens todos amedrontados, e quando eles estão amedrontados, ao mesmo tempo eles estão duvidando do seu Deus. Essa é a ideia, né, de que o Deus de Israel, Yahvé, pudesse vencer não apenas o gigante, mas o exército dos filisteus. E Davi vai perguntando para um, para outro o que está acontecendo, e parece que ali tinha uma treta familiar, porque quando chega no versículo 28, o irmão dele, o Eliabe, fala assim, mas o que esse menino está achando que é? Eu conheço a tua presunção. Você veio aqui só para ver, para curtir a batalha, para ficar assistindo de camarote. E olha a resposta do Davi no versículo 29. O que eu fiz agora? Sabe aquele negócio que pega no pé o tempo todo, né? E agora o que eu fiz? Tudo era culpa, tudo era o Davi, então já havia aí uma treta familiar. O fato é que esse era o contexto para agora sim nós lermos o trecho longo. Tá bom? E aqui, nessa introdução e na leitura, vai mais ou menos a metade da exposição. Então vamos lá, começando aqui pelo versículo 31, o que acontece em seguida? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, porque ele se prontifica, ele diz assim, eu vou lutar contra esse gigante. Né? Anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele.
Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas férias do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Um pouquinho mais ainda, então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. E então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. E se você quer saber mais detalhes aí na sequência, você pode ler depois, tá bom? Quando nós imaginamos essa cena de Davi enfrentando um homem de mais ou menos 3 metros de altura, nos impressiona bastante a sua coragem. Numa avaliação apressada, a gente poderia concluir que era coisa de moço, porque moço é assim. A gente, quando é moço, é mais atirado, não é? A gente, quando é moço, é mais atrevido, muitas vezes não mede muito bem as consequências dos nossos atos, das nossas decisões. Mas o que nós temos aqui não é meramente atrevimento, é coragem, e mais do que coragem, nós temos aqui alguém que tinha uma fé profunda no Senhor. A sua coragem advém do fato de que ele efetivamente confiava em Deus. Ele não ignora os riscos que ele está correndo, mas ainda assim ele vai em direção ao gigante, porque ele está vendo o gigante, ele não ignora a realidade, mas ele sabe que Deus é maior do que o gigante. Ele não faz de conta que a coisa não está ali, mas ele sabe que existe muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver, podem contemplar. Ele confia plenamente no Senhor, e a sua motivação não tinha a ver, como eu disse, de mostrar o nosso povo é poderoso. Tinha a ver com confirmar para outros, não apenas para eles mesmos, que o Deus em quem eles confiavam era o Deus Todo-Poderoso, e esse Deus estava sendo afrontado. A coisa não pode ficar assim. Ele quer defender o seu povo e o nome de Deus. E por isso a sua ousadia e a coragem foram muito maiores do que aquele gigante. Meu irmão e minha irmã, quantas e quantas vezes nós nos deparamos em nossas vidas com os gigantes? Todos nós temos as nossas dificuldades não diárias, elas são constantes. Volta e meia, nós somos assaltados com coisas para resolvermos. Faz parte da vida. Mas tem coisas que são mais do que simplesmente problemas para serem solucionados, são gigantes que estão diante de nós. E você sabe que esse negócio é impressionante, porque quanto mais você olha para o gigante, parece que mais ele cresce. Mais ele cresce. Mais ele vai se agrandando.
são aquelas situações onde muitas vezes nós nos vemos como os homens de Israel daquele exército, nesta ocasião, amedrontados. E isso durante já 40 dias. Você vai dormir, você acorda e a questão está ali. Você vai dormir, você acorda e a questão está ali. E você sente que as suas forças vão se esgotando. Você se sente amedrontado. Você sabe que existe Deus, você entregou o seu coração a Jesus, mas ainda assim você está tremendo de medo, porque é o gigante que está diante de você. Quem de nós nunca se deparou com os gigantes ao longo do caminho? Situações que parecem ser muito maiores do que nós, muito além das nossas forças ou da nossa capacidade, os gigantes que se apresentam diante de nós. E eu queria pensar com vocês nessa noite, como eu já falei 2 vezes de maneira muito singela, mas algumas dicas, então, à luz dessa história tão querida e conhecida nossa, como é que nós enfrentamos esses gigantes? Como é que nós os enfrentamos? 3 dicas. Em primeiro lugar, começando aqui pelo versículo 37, para nós enfrentarmos os gigantes, lembre-se das vitórias passadas. Lembre das conquistas que Deus já nos deu ao longo da nossa jornada. Dê uma olhadinha aqui no versículo 37, quando Davi fala com Saul, com o rei Saul, e Saul mesmo diz assim: você não consegue enfrentar, porque você é só um pastorzinho, você não é treinado na guerra. E lá no versículo 37, Davi fala o seguinte, ele fala da sua experiência anterior. Ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. E antes ele conta no versículo 34, que a ocasião foi quando ele estava pastoreando as ovelhas da sua família. E ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso e me livrará das mãos deste filisteu. E a lógica dele é a mesma: que força eu tinha para vencer o leão e o urso? Alguém aqui consegue? Agora nós estamos na época do politicamente correto, não tem muito um animal no circo mais, né? Mas eu ainda peguei o circo. Vários de vocês se lembram quando o camarada entrava na jaula com o leão. Não é assim? E o atrativo estava justamente nisso, né? A tensão do camarada entrar ali e enfrentar aquelas feras, até alguns colocando a cabeça na boca do leão. Mas isso não é algo normal. Quem quer enfrentar o leão? Quem quer enfrentar o urso? Quem quer enfrentar essas feras? Nós não temos capacidade por nós mesmos, a não ser com uma arma, evidentemente, para lutarmos contra essas feras. E ele diz assim: olha, eu livrei as minhas ovelhas. Mas preste atenção, foi porque Deus estava comigo, o Senhor me livrou. Eu fui, lutei contra o leão, lutei contra o urso, o Senhor me defendeu, o Senhor me ajudou. E se o Senhor me ajudou naquela ocasião, o Senhor pode agora também me capacitar para lutar contra este gigante. O que é um homem comparado com a ferocidade de um leão ou de um urso? Mas a mesma energia que invadiu Davi quando ele viu as suas ovelhas sendo atacadas, voltou na sua lembrança, né? E nessa hora ele confia que Deus o capacitaria para estar defendendo o seu povo. E quando a história diz, ou ele conta que ele lutou contra o leão e contra o urso, ele diz até que agarrou a barba do bicho, né? E aí você diria: cabra macho. É, cabra macho, mas ele está confiado no Senhor. Isso não quer dizer que ele não se feriu. Isso não quer dizer que ele não se cansou. Isso não quer dizer que ele não sofreu escoriações, que ele não teve feridas no seu corpo. Altamente provável que as teve. Mas, no fim das contas, ele triunfou. Então, se ele fosse parar para pensar nas feridas, ele fala: eu vou nada. Eu já passei por uma situação como essa, eu quero mais é ficar tranquilo. Não é? Mas ele não se concentra nas feridas, na dificuldade ou na luta que ele teve, melhor dizendo, naquela ocasião, mas na conquista que ele teve. E é isso que ele traz à memória. Para vencer o gigante, ele se lembra das bênçãos que Deus já lhe concedeu, de vitórias anteriores.
E eu creio, queridos irmãos, que é isso que nós precisamos fazer. Porque ao longo da nossa vida, quantas e quantas vezes Deus nos livrou dos gigantes? Sabe qual é a nossa questão? É que nós nos esquecemos. A nossa tendência é guardar as coisas negativas, é nos lembrarmos das feridas, é nos lembrarmos dos arranhões. Nós nos esquecemos muitas vezes das vitórias, não nos concentramos nas vitórias. Nós, à medida que vamos vivendo, vamos nos tornando mais maduros, olhamos para trás, diga se não é assim, certas situações que nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, como é que eu enfrentei aquilo? Alguém às vezes me pergunta, né, até em termos ministeriais, Ivan, como é que você aguentou a situação? Eu diz, eu não sei. Eu mesmo me impressiono como é que eu aguentei, como é que a minha família aguentou. Sabe por que nós aguentamos? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor estava conosco. O Senhor já te abençoou no passado. O Senhor já te livrou muitas vezes. Por isso a importância do testemunho, por isso a importância de contarmos a outros, por isso a importância, quem sabe, até de escrevermos. Por isso a importância de guardarmos na memória os livramentos que Deus nos deu, as situações onde nós fomos libertos dos gigantes que estavam diante de nós. Como Davi, nós precisamos colecionar as nossas vitórias, lembrar-nos das bênçãos que nós já recebemos, é um exercício que fortalece a nossa fé. Pararmos de ficarmos só lambendo as nossas feridas e pensando antecipadamente no sofrimento que teremos. E trazermos à memória a confiança no Senhor, a presença do Senhor entre nós, em nossas vidas, e o nosso coração vai se encher de fé e de coragem para enfrentarmos os novos gigantes diante de nós. Como cantamos em um de nossos hinos tão conhecido e tão querido, quantas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então, primeira dica para nós vencermos os gigantes, lembre-se das vitórias passadas. Segunda dica para nós vencermos os gigantes, versículos 38 ao versículo 40, seja você mesmo. Seja você mesmo. As vitórias que Deus nos dá não são baseadas em quem nós somos, mas em quem Ele é. Deus não nos abençoa por causa de nós, mas apesar de nós. Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades, mas não nos abençoa também conforme o nosso bom comportamento. Sim, nós devemos progredir, devemos melhorar, mas Deus nos criou, inclusive uns diferentes dos outros, com características distintas, com reações distintas. Nós não somos iguais. E Ele nos trata a cada um de nós pessoalmente tal como nós somos. Portanto, seja você mesmo no momento de enfrentar o gigante, porque na história, nesses versículos que eu mencionei, 38 a 40, eles querem que Davi seja como eles. Porque esta era a maneira como eles venciam. Por isso que mandam colocar todo aquele aparato sobre Davi e ele não consegue nem andar direito. Né? Acabamos de ler aqui. Vou lá, coloca o capacete, eu sempre imagino a cena, ele todo desengonçado. Né? Ele todo tentando aquela coisa até meio patética. Né? Não consegue nem erguer a espada direito. Depois, ele se tornou um guerreiro. Não é que essas coisas são ilegítimas, mas essas não eram as suas características naquele momento. Ele se sente confortável quando pega o cajado, quando vai no ribeiro e começa a escolher as pedrinhas. Quando ele pega a sua funda, ele fala, isso aqui eu estou acostumado a usar. Foi assim que eu derrotei o leão e eu derrotei o urso. Ele tentou, mas ele viu que não daria para ser da maneira dos outros. Um grande risco que muitas vezes nós corremos, irmãos, um grande perigo para o cristão é perder a sua identidade. É não sermos verdadeiros. É nós queremos ser como os outros. Então, às vezes, você vê um irmãozinho que diante do gigante teve uma fé tão extraordinária, mas você não consegue ter a mesma fé que ele ou reagir da mesma forma. Tem gente que diante de uma situação,
não derrama uma lágrima, tem um ou outro que é uma manteiga para tudo. Nós não somos iguais. Nós temos reações diferentes. Eu me lembro sempre daquele homem que clama a Jesus lá no Novo Testamento: Senhor, eu creio, mas ajuda-me da minha falta de fé. Não será essa a nossa história, da maioria de nós, quem sabe? Eu confesso aqui uma certa dificuldade. Trabalhamos em missões com vários americanos, né? Tem várias coisas admiráveis, mas eu tenho uma certa dificuldade com esse esqueminha americano de 10 passos para isso e 20 passos para aquilo, sabe? Receitinha de bolo. Então, primeiro passo, segundo passo, aí bate tudo, mistura bem, leva ao forno, né? E aí você tem a solução da sua questão. Porque nós somos diferentes nas nossas reações e na maneira como Deus vai lidar conosco dentro de cada situação. E muitas vezes nós queremos mostrar algo que nós não somos. Davi sabia que não era um guerreiro do exército real, um dia ele seria. Se torna um guerreiro que usa aquelas armas, mas não naquele momento. Por isso, ele deixou de lado a armadura e ele foi revestido da sua confiança no Senhor. 2 pontos aqui a serem destacados dentro desse tópico. Primeiro, não importa, amados irmãos, como os outros lhe veem, mas sim como Deus lhe vê. Lembra que eu falei que o culto parece que tudo Deus estava conduzindo para isso? Uma das músicas que nós cantamos: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Importante é que eu sou conhecido diante de Deus. Ele sabe das minhas forças, Ele sabe das minhas debilidades, Ele sabe dos meus medos, Ele sabe das minhas reações, Ele sabe da minha história, Ele sabe de mim mais do que eu mesmo, e ainda assim Ele não me rejeita, Ele vem ao meu socorro. Digo mais uma vez, não baseado em quem eu sou, mas em quem Ele é. Em quem Ele é. Ele vai sim fazendo um processo de transformação em nossas vidas, mas esta não é a base para o agir dEle em nossas vidas e para que Ele nos socorra. Não importa como os outros nos veem, mas sim como Deus nos vê. Uma coisa horrível, fazendo aqui um parênteses, os pais, se você faz isso, não faça, porque isso é algo horrível, que é quando os pais começam a comparar os filhos. A gente faz isso sem se dar conta às vezes, né? Por que você não estuda? Olha a sua irmã só tira 10 em matemática, você aí suando para conseguir passar na rapa. E aí a gente começa a comparar os nossos filhos. Deus não faz esse equívoco conosco, Ele trata a cada um de nós de maneira pessoal, tal como nós somos. Como é que os soldados, como é que o rei via a Davi, como é que os soldados viam a Davi? Eu imagino quantas risadas, eu deduzo, né? O texto não diz, mas estou aqui especulando. Como é que o povo via a Davi? Como é que os seus irmãos o viam? Você já viu antes a reação do seu irmão, não é? Como é que o viam? Como é que o gigante o via? Isso nós temos a descrição aqui. Você está achando que eu sou um cachorro? Zombando de Davi, zombando do Deus de Davi. Eles o viam como um fraco, como alguém frágil, com um moço de boa aparência, como um moço de boa aparência, diz aqui o texto, mas Deus o via como alguém que cria. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda dica dentro desse tópico: use os recursos que Deus lhe deu e creia. Ao enfrentar um gigante, nós não podemos cair na armadilha de vestirmos armaduras que não são nossas, de usarmos armas que não são nossas, para que nós aparentemos ser mais forte do que somos, para que nós possamos gerar uma aparência agradável aos outros. Seja você mesmo, não importa se você é pequeno, fraco, frágil, se os outros dizem que você não é capaz. O que importa, o que vale é crer, é não copiarmos os outros, não caia na tentação de fazer aquilo que as pessoas querem que você faça ou ser quem as pessoas querem que você seja. É claro, estou falando de um processo de transformação em nossas vidas, mas eu digo no sentido de obter resultados, solução para as nossas questões. Será que nós temos muitas vezes nos escondido atrás de armaduras? Será que nós temos nos escondido atrás de escudos? Seja autêntico diante do Senhor. E como último ponto aqui para a nossa
reflexão de como vencermos esses gigantes, como não poderia deixar de ser, confie somente em Deus. Confie somente em Deus. Davi não confiou no grande exército de Saul, ele não confiou nos seus irmãos, nem em si mesmo, dizendo-se capaz. E eu imagino, assim, outra vez a cena para mim é bastante hilária, de um certo aspecto, quando aquele gigante vai em direção a Davi, eu acho que ele imaginava que Davi ia sair correndo, e o doido vai para cima. Diz aqui o texto, ele sai das fileiras e vai em direção ao gigante. E uma coisa a ser destacada, eu não sei se eu já falei isso aqui nessa igreja, porque é uma bronquinha que eu gosto de dar de vez em quando nas professoras de escola dominical de crianças. Se eu já dei, eu repito aqui a bronquinha. Quando você estiver ensinando essa história para as crianças, lembre-se de destacar que o herói da história não é Davi. Esse é um erro que a gente comete. O herói da história não é Davi. O herói da história é o Senhor. O herói da história é Deus. Veja aqui o versículo de número 45, quando Davi parte para cima do gigante, ou um pouco antes, melhor dizendo, eles assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, porque eu sou um grande guerreiro. É isso? Porque eu sou poderoso. Olha meu músculo. Não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Versículo 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva. É o Senhor que está agindo. Eu sou aqui um instrumento, como ele vai fazer eu não sei. Mas eu vou para cima, confiado no Senhor. Não é confiado na minha inteligência, não é confiado na minha capacidade, não é confiado nas minhas estratégias, é confiado no Senhor. O herói da história não é Davi, o herói da história é o Senhor. O tempo todo ele declarou palavras de fé em Deus. Não é baseado em quem ele era que ele venceria o gigante. E a sua confiança é tão grande que ele vai desarmado. E aqui uma curiosidade, outro parênteses. O gigante não morre no momento da pedrada. A gente às vezes se equivoca com isso também. Leia a história novamente. Diz que ele morre quando Davi pega a espada do gigante e aí corta a cabeça do gigante, aí está morto mesmo. Aí não tem jeito. Aí ele corta a cabeça do gigante. Amados, muitos pedem a Deus uma grande bênção, pedem um livramento, mas continuam amedrontados porque estão olhando para si. Nós estamos olhando para os nossos recursos. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência. Lembra que eu falei de reconhecer quem você é, seja você mesmo? Aí você olha para você, mas ao mesmo tempo você não fica concentrado em você, você volta os seus olhos para o Senhor. Você tira os seus olhos do gigante, apenas. E, sobretudo, você olha para o Senhor dos exércitos. A minha confiança está no Deus, esse Deus que nós cantamos. Nessa noite declaramos e afirmamos, Ele é fiel. Nunca falhaste, tu nunca faltaste, memória. E aí nós confiamos e nós vamos para cima do gigante. Mas agora com uma diferença, nós não estamos mais olhando para nós, nós estamos confiando no Senhor dos exércitos. Para vencermos os gigantes, nós precisamos confiar somente no Senhor. Muitos pedem a Deus bênçãos e quando alcançam, começam a ficar arrogantes, se acham sabidos. É um grande erro que muitas vezes nós cometemos. Quando nós conseguimos a nossa vitória, não nos esqueçamos de agradecer. Aí a importância de certos memoriais, de certos sinais que muitas vezes nós fazemos, a própria ceia, que nos ajuda a relembrarmos aquilo que Cristo, a suprema vitória, aquilo que Cristo fez por nós, o Verbo se encarnando, o sangue dele sendo vertido na cruz. Mas nós precisamos também, quando temos as nossas vitórias, não nos esquecemos que nós as tivemos por causa do Senhor. Porque às vezes nós caímos na armadilha da arrogância, nos esquecemos que nós só conseguimos por causa de Deus. Um menino tenta agarrar um pote de biscoito que está no alto de um armário.
E ele não consegue, ele tenta e ele não consegue. E vem o seu pai por trás, o ergue, o sustenta, ele vai com a sua mãozinha, agarra o pote de biscoito, pega um biscoito lá dentro, e ele diz bem forte para a mamãe, eu consegui! E o papai olha para ele com um olhar bondoso e diz, filho, você conseguiu. Nos esquecemos muitas vezes que nós só conseguimos porque Deus sempre esteve conosco em todas as situações, mesmo quando não eram gigantes. Todas as vitórias que nós temos em nossas vidas é porque Deus está conosco, é porque Deus caminha conosco. Para enfrentar os gigantes da vida, nós precisamos saber que nós não estamos sozinhos e que o nosso Deus é maior do que tudo. Concluindo, amados irmãos, como eu disse, nós não temos como escapar dos gigantes. Volta e meia eles vão aparecer ao longo da nossa caminhada. Para vencê-los, deixe-me refrescar aqui a nossa memória, nós precisamos nos lembrar daquilo que nós já conquistamos no passado. Precisamos contar as bênçãos. Precisamos cultivar um coração grato ao Senhor. Nós precisamos ser nós mesmos diante de Deus. Sim, desejosos de transformação nos aspectos negativos, mas sabendo que Deus nos conhece em nossas peculiaridades e Ele vai nos atender baseado em quem Ele é. Ele é fiel até o fim. Ele é fiel. E Ele vem em nosso socorro. E nós precisamos cada vez mais aprendermos a confiar no Senhor. Pare de olhar só para os gigantes. É por isso que os homens de Israel estavam atemorizados. E coloque os seus olhos no Senhor. Levante os seus olhos para o alto. E diga, sim, Senhor, Tu me conheces, o Senhor sabe que eu estou morrendo de medo. Mas ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti. Coloque a sua confiança no Senhor. E nós veremos as coisas acontecerem. Porque Deus é um Deus fiel. Ele vem no seu tempo, Ele vem na sua hora, mas Ele vem. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sobretudo, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mensagem que salva.